já, tá? Olá, alunos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa segunda aula de Ética Política e Sociedade. Tivemos um pequeno problema técnico, por isso esse atraso aí, né, para iniciar a aula, mas nada que venha a fazer com que nós percamos o conteúdo. Nós vamos desenvolver a abordagem aí que foi pensada, tá bom? Então, eu sou o professor José Matias Filho, você já me conhece da primeira aula, e para mim é uma alegria estar aqui com você para a gente desenvolver mais esse tema da nossa segunda aula, tá bom? Então vamos lá? Estudamos no início ali da nossa disciplina o quê? A formação do pensamento ocidental. E para isso a gente está conhecendo os filósofos do pensamento grego, né? Do período filosófico grego, que é a origem da filosofia. E na nossa primeira aula a gente estudou a passagem o quê? Do mito para o logos. Aí é o início da filosofia. E nós conhecemos o contexto da nossa dos pré-socráticos, né? Os primeiros filósofos, né? E aí, essa passagem do mito para o logos, e agora nós vamos estudar, então, o contexto da filosofia que se inicia com Sócrates. Então, dos pré-socráticos, nós iniciamos o pensamento socrático, tá certo? Deixa eu só fazer uma mudança aqui no nosso slide. Então, nós vamos ver o pensamento agora, né, do Sócrates, que é esse autor que vai fazer uma mudança na concepção aí de abordagem da filosofia, tá certo? Eu coloquei o slide da nossa sequência. Então, como eu falei, nós vamos ver o Sócrates, que é esse filósofo que faz a transição da mudança de pensamento na filosofia. Por quê? Os pré-socráticos, eles buscavam na natureza conhecer a origem das coisas. Então, a gente chama isso de período cosmológico, né? Pensar as questões através da física. E agora, o pensamento vai voltar-se para o homem. E as questões vão ser sobre a existência do homem, e não mais sobre as questões na natureza. Agora sim, o slide pensado para essa aula, tá certo? Então, a formação do pensamento ocidental é o nosso tema, né, unidade 1, pensamento socrático e lógica aristotélica, tá bom? Então, vamos lá? O Sócrates é esse personagem, então, na filosofia clássica, né, um dos pilares da filosofia clássica, e ele vai agora fazer essa virada antropológica, digamos assim, né? O homem vai ser o centro da atenção na filosofia, e não mais as questões da física, da natureza, né? E aí a gente tem aqui uma apresentação sobre o contexto do Sócrates. Ele não fundou nenhuma escola, como os outros filósofos, a gente viu lá, né, que nós tivemos uma escola dos pré-socráticos, dividido lá em 4 apresentações. Depois a gente vai ter, né, o Platão, a gente vai ter o Aristóteles, que também fundam escolas, mas o Sócrates não. Ele ensinava como? Ele ensinava em praça pública. E Sócrates, ele entra em cena, digamos assim, num momento em que a polis já está organizada. Nós temos o quê? O contexto da cidade, nós temos o contexto da discussão política, que é pensar sobre a cidade. Quando nós vimos os pré-socráticos, qual era o contexto? Era o contexto da Magna Grécia, lembra? As colônias ali que começaram a apresentar pensamento filosófico ali nessa região conhecida como Magna Jônia. E
a própria sociedade grega vai começar a evoluir, e aí a gente vai ter a formação da cidade, a gente vai ter Atenas, e a gente vai ter o contexto da política. E o Sócrates vai estar nesse contexto, tá bom? E aí a gente já tem, né, essa sociedade, e aí o ensino em praça pública, a filosofia já está em desenvolvimento, e aí por isso que ele ensina em praça pública, tá bom? Deixa eu olhar o nosso chat, se você tem aí algum questionamento até agora, né? O Sócrates, ele, né, vai buscar aí apresentar o contexto de pensar o quê? Pensar o homem, as questões do homem. E ele vai exercer, então, um fascínio sobre os jovens, sobre grande parte dessa sociedade, e isso também vai custar aí algumas inimizades, né? E o que o Sócrates queria nesse encontro aí com a questão existencial do homem? Ele queria apresentar o quê? O saber autêntico. E ele dizia que esse saber, ele está dentro de cada um, né? E esse conhecimento, ele deveria vir à tona, né? E aí ele vai desenvolver, então, o método filosófico que ele denomina, então, como a maêutica, né? A maêutica é o quê? É trazer à luz o conhecimento. E maêutica tem uma relação com o que ele, né, vivenciou com a própria família, porque a mãe dele era parteira. Então, trazer à luz o conhecimento era uma alusão ao quê? A atividade da mãe dele, que era trazer à luz novas vidas, né? Trazer ao mundo novas vidas, porque ela era parteira. Então, maiústica tem essa relação aí de parir, né? De dar à luz, mas em vez de ser, né, um nascimento de uma criança, é o nascimento aí do conhecimento, tá bom? Esse conhecimento que está dentro de cada um, tá? Então, guarde esse termo, que é muito importante dentro aí do contexto da filosofia do Sócrates, né? Aqui uma citação em que ele faz uma relação aí da maiêutica com, né, a arte de parir, né, com a arte obstétrica, né? Apenas como uma complementação, e traz à tona, então, que o conhecimento, diferente da mãe dele, né, que trazia à luz novas vidas, ajudava a trazer, né, a luz, dar à luz às mulheres, e aí traz o conhecimento, esse conhecimento verdadeiro, que ele vai desenvolver, né, com o seu interlocutor, de que modo, né, pelo modo que ele vai denominar maiútica, e a esse método socrático nós temos a dialética. Quando nós falamos em dialética, tenha em mente a questão, né, do diálogo. A dialética consiste o quê? Um diálogo com o seu interlocutor, aí no caso Sócrates. A dialética, então, o método aqui socrático, ele tem como característica básica o quê? O intercâmbio de perguntas e respostas a partir de uma proposição inicial, que vai ser posta aí pelo interlocutor, né? E ele vai ter que sustentar, né, essa proposição Sócrates, né? Aqui uma citação em que ele faz uma relação aí da maiêutica com, né, a arte de parir, né, com a arte obstétrica, né? Apenas como uma complementação, e traz à tona, então, que o conhecimento, diferente da mãe dele, né, que trazia à luz novas vidas, ajudava a trazer, né, a luz, dar à luz às mulheres, e aí traz o conhecimento, esse conhecimento verdadeiro, que ele vai desenvolver, né, com o seu interlocutor, de que modo, né, pelo modo que ele vai denominar maiútica, e a esse método socrático nós temos a dialética. Quando nós falamos em dialética, tenha em mente a questão, né, do diálogo. A dialética consiste o quê? Um diálogo com o seu interlocutor, aí no caso Sócrates. A dialética, então, o método aqui socrático, ele tem como característica básica o quê? O intercâmbio de perguntas e respostas a partir de uma proposição inicial, que vai ser posta aí pelo interlocutor, né? E ele vai ter que sustentar, né, essa proposição aí diante dos questionamentos contínuos lá do Sócrates.
E aí, dentro da maiêutica, dentro desse método socrático, o interlocutor não consegue, né? E por isso que o Sócrates dá à luz a novos conhecimentos. Por quê? Porque o próprio interlocutor, ele vai chegar em um momento que ele vai dizer, não, eu não conheço, e aí ele elabora um novo saber, né? Quando a gente fala de dialética, nós temos, né, ao clássico lá, tese, antítese e síntese, né? Tá certo que isso aqui é uma formulação posterior, mas só para você, né, ter uma ideia desse processo. Nós sempre temos o quê? Uma proposição inicial, que é uma tese. E aí, nesse processo de diálogo, nós vamos ter o quê? O desenvolvimento das questões, da abordagem sobre esse tema. E aí se formula novas posições, que seria a antitese ou antítese, né? E desse processo acontece uma síntese, que é um novo conhecimento, ou seja, uma nova tese. E dialético, porque esse processo ele retoma, né? Da tese se retoma a antítese, a síntese e assim sucessivamente, tá certo? Então, esse método socrático, a dialética, ele apresenta 3 momentos, né? A ironia, a refutação e a maiêutica. Então, aqui, né, é um método socrático em desenvolvimento. O que é ironia? Né? Nós entendemos ironia como o processo o quê? De fazer pouco caso de alguma coisa, de alguém, né? Não dar a atenção devida. Isso seria ironia para nós. Só que para o grego não é isso, né? O contexto grego é o quê? É o questionamento. O questionar é essa ironia. Então, o que o Sócrates fazia? Ele questionava, né, o seu interlocutor, que, por meio aí da refutação, chegava a um novo conhecimento. E aí isso se desenvolvia o processo dialético por meio dessa maiêutica, trazer à luz novos conhecimentos. Então, a ironia aí, né, a gente tem os 3 conceitos, ela resulta o quê? Da dissimulação da parte do Sócrates, ou seja, né, do questionamento, né? E aí, esse interlocutor ia reconhecendo que não sabia tudo, né? E desenvolvesse um novo conhecimento. Mas o primeiro passo é a ironia, que é esse questionamento que o Sócrates fazia com o interlocutor. E aqui é a visão tradicional de ironia, que a gente já falou, né? É esse instrumento que permite o quê? Retirar o que há de melhor do seu interlocutor. Esse questionamento aí que o Sócrates fazia. Né? A refutação é o momento que há a desconstrução da tese. Se nesse diálogo, né, ao fazer a proposição ali, o argumento, né, esse interlocutor ele tem que defender esse argumento até o final. E pela refutação, pelos questionamentos do Sócrates, né, ele acaba descobrindo que ele não tem argumento suficiente, o argumento dele não é tão válido como esse interlocutor achava. Né? Então, é o segundo momento aí do processo do método socrático. Então, a desconstrução dessa tese do interlocutor. E a maiêutica em si, né, o terceiro momento aqui, é quando o Sócrates apresenta o quê? Como o conhecimento veio à tona, né? Então, esse parteiro da verdade que se encontra ali na alma, que se encontra no interior do seu interlocutor, tá certo? Então, até aqui, nós estamos vendo o Sócrates, né, que é segundo personagem de importância na filosofia clássica, porque primeiro são vários os filósofos, mas nós os agrupamos como pré-socráticos. E aí depois nós temos Sócrates, né, e na sequência o Platão e o Aristóteles. Tá bom, pessoal? Sei que foi rápido aí essa apresentação sobre o Sócrates e sobre o seu pensamento. No entanto, né, de um modo geral, a gente já viu essa abordagem, né, o que é mais importante do pensamento dele. Então, tenha em mente esse método dialético, a maiêutica, que faz parte aí do processo que ele desenvolve. Tudo bem? Então, algum questionamento, alguma proposição, né, algum complemento a essa nossa abordagem? O nosso chat está aberto. Você tem a possibilidade aí de falar conosco, né, de enviar a sua contribuição. Nós temos a tutora Brenda, que nos acompanha, também vai respondendo aí aos questionamentos. Tudo certo até aqui?
Nós temos bastante gente aí na sala e eu espero que vocês mandem algum questionamento ou alguma contribuição, tá bom? Para a gente deixar a nossa aula cada vez mais interativa, tá certo? Sobre a nossa abordagem das aulas anteriores, né, tudo bem, vocês fizeram aí a leitura da unidade, né, nós estamos na metade da unidade, digamos assim, segunda sessão, são 4 sessões aí na unidade, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham lido, né, a segunda sessão, que é esse conteúdo que nós estamos vendo hoje, tá bom? Então, para a gente não perder tanto tempo, né, no desenvolvimento aqui, já que a gente entrou um pouquinho mais tarde, vamos já abordar o pensamento aí do Aristóteles e no final a gente abre para discussões e se vocês tiverem dúvidas, vão nos enviando, tá bom? Nós vamos ver a lógica aristotélica, no entanto, entre Sócrates e Aristóteles, nós temos o Platão, né? O Platão, ele vai desenvolver, então, uma abordagem na sequência do pensamento do Sócrates. Então, o Platão, ele é discípulo de Sócrates. O que nós conhecemos sobre o pensamento do Sócrates foi escrito pelo Platão, ele que nos apresentou, né? E ele desenvolve, então, uma filosofia que nós chamamos aí de dualidade, né? Ele vai apresentar que nós temos um processo de desenvolvimento do conhecimento e ele apresenta para nós a teoria das ideias, né? O mundo das ideias. Você já deve ter visto lá o mito da caverna, né? Mas, de uma forma geral, o Platão ele vai dizer que o nosso conhecimento sensível aqui, ele é falho, ele não é um conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro é aquele que nós desenvolvemos por meio da razão, está nas ideias. E aí o mundo das ideias seria uma analogia para dizer que o conhecimento verdadeiro, a forma e a essência, está nessa realidade. Dentro da filosofia do Platão, nós temos uma certa questão religiosa, digamos assim, né? Porque ele vai dizer que nós, antes de nascermos aqui nesse mundo, nós já conhecemos a verdade, nós já contemplamos a verdade, e ela está lá nesse mundo das ideias, nós conhecemos tudo. E aqui, né, no mundo concreto, a gente vai relembrando, ele chama isso de reminiscência, nós vamos relembrando o que nós contemplamos lá, né, no mundo das ideias. E aí esse conhecimento verdadeiro, ele só está lá. Então, a gente vê que na filosofia do Platão, ele faz uma relação desmerecendo o conhecimento sensível, né? E o Aristóteles, ele vai ser discípulo do Platão, e ele vai desenvolver, então, né, uma filosofia um pouco diferente do Platão, porque ele vai se apegar exatamente nesse sensível, nesse conhecimento sensível, para desenvolver, então, a sua filosofia, tá certo? Então, só uma abordagem sobre o Platão para a gente entrar no pensamento propriamente aí do Aristóteles, tá certo? Então, nós vamos ter a lógica, né? Que é um termo aí criado pelo Aristóteles. E o que é lógica, né? Às vezes a gente fala, conversando com alguém, mas isso aí não tem lógica. Mas o que é a lógica? Lógica seria, né, um conhecimento que se desenvolve por passos que, né, tenham uma concretude e sejam corretos, sejam pensamentos corretos, né? Mas a esse termo lógica, né, nós temos aí a acepção do termo grego, né, logos, razão, estudo, análise, palavra, pensamento, ou seja, há uma abrangência de usos para esse termo lógica. Então, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e Deus e o verbo era Deus. A gente tem essa alusão, né, a essa sequência lógica lá no livro sagrado dos cristãos. Veja da importância, né, do termo grego aí, logos. Então, o logos aí está o quê? Está na origem, né, da acepção do conhecimento reto. Então, logos dá origem, né, a terminação aí para várias disciplinas.
Então, a gente tem sociologia, antropologia, teologia, zoologia, tudo que tem IA, né, tem essas raízes lá na lógica, né? Então, tanto o termo, né, aqui apresentado do grego, como a citação bíblica aqui, e como essa a terminação importante, né, dentro das áreas do conhecimento, né, constitui o quê? A importância da lógica, né? Então, a lógica, essa palavra, ela nos remete o quê? A algo racional, algo claro, algo evidente. E o Aristóteles, ele utiliza o termo, né, para apresentar o quê? Que é algo que não deixa dúvidas. E ele vai ser o primeiro a utilizar esse termo lógica, né? Então, a atribuição da lógica, ele vai fazer o quê? Dizer que o mundo tem uma concatenação, tem uma ordem, tem uma clareza. Então, quando nós falamos, lógico, né, respondendo algo para alguém, né? Então, veja, essa concatenação, essa ordem, essa clareza diante das coisas. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Então, pessoal, vamos desenvolvendo a nossa abordagem. Só um questionamento aí que surgiu no nosso chat. Lembrando a você que a nossa aula é gravada, tá? Você pode assistir depois lá no seu ambiente virtual. Na sequência de aulas lá numeradas, você pode, né, clicar ali que você vai ter essa aula gravada, se porventura você não conseguir assistir ela ao vivo, tá bom? Mas não deixe de desenvolver as atividades, tanto pré-aula, como as atividades pós-aula, tá bom? Então, nós temos aí um questionamento, né, falando que o Aristóteles, se ele foi discípulo de Platão, por que a filosofia dele é diferente? Dentro do processo histórico da filosofia, a gente vai ter o quê? Concepções que vão se mudando, se transformando. Como o nosso pensamento hoje, né? Sempre vai sendo reelaborado. Alguém vai melhorando as abordagens. E dentro da filosofia, da mesma forma. Então, nós tínhamos o quê? Pré-socráticos que questionavam, né, buscavam respostas a partir da realidade da natureza, né? Aí vem o quê? Vem os sofistas começam a voltar-se para as questões próprias do homem, né? E aí Sócrates, ele faz uma abordagem também sobre a questão humana, né? E aí a gente tem Platão, que ele continua fazendo uma abordagem sobre a questão humana, só que aí ele vai falar agora sobre a questão do conhecimento, né? Veja que aí há um processo, né, de mudança das concepções de filosofia, o que é normal na história. Então, nós temos evolução de pensamento, tá? Então, o Platão, ele fala sobre o pensamento humano, né? E aí, essa divisão que ele cria, né? Conhecimento sensível e conhecimento inteligível. O Aristóteles, ele vai abordar sobre o conhecimento sensível como a origem da razão, que a partir do conhecimento sensível, né, da apreensão da realidade que a gente vivencia, que vai, né, pelo pensamento racional, se desenvolver, então, as questões, né, que dão aí a base para a abordagem, tá certo? Então, respondendo aí o seu questionamento, né, a evolução do pensamento vai acontecendo, e na filosofia, a evolução das concepções de filosofia, tá bom? Mais um questionamento aqui, né? Então, vamos lá, tem vários questionamentos aqui. A gente está com algum tempo ali, né, para a gente terminar o Aristóteles, e aí, né, as questões que estão vindo ainda sobre o Sócrates. Então, o que é retórica? Retórica é você falar bem, né, e ter eloquência, tá? Quem perguntou aqui sobre a diferença entre dialética e retórica. Então, a retórica é o falar bem, é você ter eloquência no falar. A dialética é um método, tá? Então, quando a gente fala em dialética, a gente está falando num método que decorre dentro de um diálogo. Então, sempre dialética é o quê?
a tese, a antítese e a síntese, que é aquele processo, né, de você falar sobre algo, debater esse tema e desse tema desenvolver uma nova abordagem, tá? Dentro da filosofia do Sócrates, nós temos, então, a dialética proposta pelo método da maiútica. Lembra que era o desenvolvimento ali de trazer à luz o conhecimento que estava dentro do interlocutor ali com o Sócrates, tá bom? Então, essa é a diferença de retórica e dialética. A ironia, alguém está perguntando aqui também, né? A ironia aqui, né? Estava lendo a questão, é a forma de questionar a proposição, né? A ideia colocada no debate. Então, ironia é só questionar, tá? Então, tem, assim, a ver com a forma da gente perceber, né, a realidade, né? Então, dentro de um diálogo, eu vou apresentar um posicionamento, o meu interlocutor vai apresentar outro posicionamento. E isso não gera um conflito, gera o debate. O debate é que, né, ambos cresçam a partir das ideias um do outro, tá bom? Então, a ironia é o questionamento. Eu questiono a ideia do outro, o outro questiona a minha ideia, né? E isso gera esse debate construtivo, tá bom? Alguém está perguntando também o mito da caverna nos dias atuais, né? Então, já que a gente está na sequência aí, né, dos filósofos, o Platão fala do mito da caverna, o mito da caverna é esse processo de desenvolvimento do conhecimento, né? As etapas que se passa para chegar ao conhecimento verdadeiro. E nesse processo é necessário sair do senso comum, né? E o senso comum seria o quê? Né? As crendices, aquilo que a gente, né, conhece, né? E não é a realidade total das coisas. Então, quem está citando aqui esse tema, né, está dizendo que nos dias atuais as redes sociais são um mito, né? Como lá o mito da caverna. Tem, sim, uma sequência falar que as redes sociais seriam um mito, por quê? Porque lá as pessoas apresentam o que elas acham que é verdade, ou, né, comentam sobre tudo sem ter propriedade daquilo. Então, é um desenvolvimento ali de senso comum. E o senso comum é característica daquele que está preso lá na caverna, que não fez o processo de saída para o conhecimento verdadeiro. Então, a gente pode fazer essa analogia, sim, de pensar que as redes sociais é um mito, né, em relação ao mito da caverna, tá bom? A Silvia aqui fez esse comentário. Então, obrigado aí pela sua participação, tá, Silvia? Então, pessoal, a idade que é o pensamento do Aristóteles, né? Já que a gente está quase aí no finalzinho da nossa aula, digamos assim, né, e tem esse conteúdo. O que o Aristóteles desenvolve, né? Quando a gente fala da lógica, o Aristóteles ele vai desenvolver o quê? Regras do pensamento correto. E aí os questionamentos que vocês estão mandando lá, né? Tanto das redes sociais aí que a Silvia mandou, né? Ou a questão da dialética, da retórica e também, né, a ironia. Veja, né, tudo isso concorre para pensarmos formas de sair do senso comum e desenvolvermos a nossa capacidade racional, ou seja, de ter um pensamento reto, de chegar a um conhecimento verdadeiro, né? E aí, falar de lógica a partir do pensamento do Aristóteles integra todo esse processo. Então, por meio que de um encadeamento das proposições, né, e das ligações aí dos conceitos mais gerais para os menos gerais, né, é uma forma de garantir o quê? A demonstração, o rigor da argumentação. Então, nesse processo, estabelece o quê? As leis do silogismo, que delineará de maneira marcante a tendência do seu pensamento, né, em privilegiar a argumentação dedutiva, tá? O que é o silogismo? O silogismo é uma forma de você apresentar premissas para que se chegar a uma verdade. Um dos silogismos clássicos, né, quando a gente fala da lógica aristotélica, é aquele, né, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo o Sócrates é mortal. Então,
Você veja, tivemos duas premissas e uma conclusão. Desculpa. No entanto, nós podemos encontrar silogismos que não conduzam a uma verdade, tá? Então, a lógica então, são regras para o pensamento correto. Então, quando você pensar em lógica, segundo aqui o pensamento do Aristóteles, você tem em mente essas regras para o pensamento correto, tá certo? Deixa eu dar sequência aqui, né? Tem um questionamento aí sobre o pensamento do Aristóteles, que deixa dúvidas. Eu gostaria que você reformulasse a questão, porque não ficou sem sentido aqui para a interpretação. Se tem no slide, me cita qual slide, tá? Que a gente faz aqui uma apresentação, tá? Ou rever a questão. Então, viu aí, né, que nós temos aí essas leis, né, para o pensamento correto. Então, pensou em lógica, nós temos aí esse processo de desenvolver o pensamento correto. Então, a lógica aristotélica também conduz o quê? A ética e a política, que fazem parte do pensamento do Aristóteles. E o Aristóteles vai dizer que, né, o que é a felicidade? A felicidade é o viver bem. Então, tudo no mundo tem uma razão de ser, tem uma função. E isso no grego se chama telos, tá? Tudo tem um propósito, tem uma finalidade. Então, o nosso pensamento correto, né? As nossas ações, tudo tem um propósito. E aí, qual é a finalidade? Né? É a realização do bem. Né? Então, o telos é essa função. Então, nós temos uma função, uma razão de ser, uma razão de existir, né? Uma finalidade. E aí, na sequência do pensamento do Aristóteles, nós vamos ter o quê? Que o telos da ética e da política é a vida boa, o viver bem. E esse viver bem do grego chama-se eudaimonia, tá? Guardem também esse termo. A felicidade, então, seria o quê? Né? Seria viver uma vida boa, viver conforme a virtude. E o que o Aristóteles entende como virtude? A virtude é o sumo bem. E o sumo bem é o quê? É vivenciar na sociedade, né? Vivenciar a vida da polis, por assim dizer. Pode parecer redundante, mas é a forma que ele apresenta. Então, vivenciar a política, que é o pensar sobre a cidade. Lembra que nós falamos no pensamento do Sócrates, que ele ensinava em praça pública, por quê? Porque aquela sociedade, aqueles que eram cidadãos, tinham que desenvolver o quê? A política, pensar sobre a cidade. Lembrando que cidadão era quem? Era aqueles que tinham condições, né, de sobrevivência já atendidas, ou seja, pessoas que eram abastadas na sociedade. Nem todo mundo era cidadão. A gente tem um contexto de escravo, né? Mas para ser cidadão você tinha que ter a sua subsistência garantida. Então, ou seja, tinha que ter tempo, né? Eu não precisava trabalhar. E aí, essa felicidade, ser feliz é o quê? É participar dessa vida pública da cidade, segundo o que o Aristóteles nos apresenta. Tá bom? O nosso chat, se a questão for reformulada aí, voltou, né? Então, pessoal, sobre o Aristóteles, é essa a consideração. Nós temos a ética e moral, né, que vem ao encontro dessa questão da felicidade. Então, ser feliz não é ter riqueza, não é ter prazer, né, mas é o quê? É desenvolver esse uso correto da razão, né, é ter a virtude, né,
Então, o Aristóteles ele não concorda com o racionalismo ético, né, que afirma que o homem tem virtudes éticas, é se agir bem, né? Mas, né, o que ele entende que é essa virtude ética? É o deliberar bem, né? Então, a ética são as tomadas de decisões, mas você pode tomar decisões que não sejam para o bem. Então, o que ele considera é a virtude do deliberar bem. Se você escolhe o bem, aí sim, né? Aqui nós estamos falando de ética e moral na sequência da questão aí da felicidade, tá bom? Então, virtude e força, esse virtus, que é essa excelência, né? É o que? Para o Aristóteles, dentro desse contexto aí de desenvolvimento do pensamento correto, né? É encontrar a justa medida. Nós não devemos pecar nem pelo excesso, nem pela falta, né? Digamos aí o ditado popular. Então, é encontrar a justa medida entre os extremos, nem muito, né? É o excesso e nem a falta, tá? E ética e política, né? Aquele sumo bem que ele fala, vai ser encontrado o quê? Na ética e na política, que vai proporcionar essa vida boa. E para o povo grego, né, não havia essa questão individual, mas sempre a questão coletiva. Esse bem era sempre coletivo. Então, o homem, por si, ele tem que descobrir o seu telos, como eu já falei lá, né? E isso, de que forma que ele vai descobrir? Ele vai descobrir lá na política, desenvolvendo nessa sociedade. E aí, desempenhando como excelência. Então, mais uma vez, a coletividade, para o grego, tem preponderância sobre a individualidade, tá? Então, as questões, né, devem concorrer para o sumo bem dessa sociedade. O maior bem da nossa vida, então, para o Aristóteles, é o quê? É sermos felizes. E essa felicidade só vai acontecer em sociedade, juntos, na polis. Tá certo? Eu tinha ali uma proposição, né, de atividade, no entanto, eu quero responder as perguntas que apareceram aqui, né, já que o nosso tempo está quase lá. Deixa eu voltar aqui, já respondi sobre a retórica, a ironia, o mito da caverna, o discípulo, o Platão como discípulo do Sócrates, e depois o Aristóteles como discípulo do Platão, e aí o desenvolvimento de novas concepções sobre filosofia, a gente já falou. Aí alguém aqui está falando sobre os sofistas, que os sofistas seriam o primeiro modelo de advogado, né, observado lá na Grécia Antiga. Então, essa afirmação a gente não encontra na literatura, que eles seriam os primeiros advogados, mas eles desenvolvem, então, a arte da oratória e a eloquência, que isso é necessário ao advogado, tá? Eu não afirmaria isso em os primeiros advogados, mas que essa prática da oratória, da eloquência, que é necessário ao advogado, inicia-se com o sofista, sim, tá bom? Então, a questão aqui voltou, né, sobre a lógica, que Aristóteles diz que não deixa dúvidas. É que a lógica, ela é um processo que leva ao pensamento verdadeiro, né, ao pensamento sistematizado, né? Então, por isso que a gente atribui, né, que é um processo que não deixa dúvidas, tá certo? Então, a lógica é um processo, né? Você viu lá no slide que eu apresentei que o termo lógica ele é aplicado, né, desde lá de passagens da Bíblia, ele é aplicado como a um estudo, né? Porque todas as áreas, né, a biologia, a sociologia tem esse IA, e esse IA indica que é um processo de busca do conhecimento verdadeiro. E aí é o processo da lógica, tá? Talvez não tenha sido expressado bem lá no slide. Então, esse processo de busca do conhecimento verdadeiro, desenvolvido de forma sistemática, que é esse processo lógico. É a busca que faz, né, o conhecimento, né, ser
desenvolvido, né? E aí as ciências fazem isso, né? Elas buscam a verdade, né, das suas áreas, apresentar conhecimentos que, né, tenham, né, a sua objetividade. E aí, por assim dizer, tenham a sua lógica. Tá certo? Então, pessoal, análise seria dessa charge, né? Que aqui a gente tem o Sócrates, que ele vai dizer o quê? Né? Que o filósofo, ele, para ser filósofo, ele tem que duvidar das certezas e admitir que ele tem, né, ignorância, que ele tem questões que precisam sair do senso comum e abrir mão desses dogmas, né, das ideias que são cristalizadas. E aí a nossa charge termina ter um Twitter, né? Por quê? Está ironizando que hoje a sociedade vive, né, publicando tudo aí que pensa, mas não é um conhecimento que acrescenta em nada. Então a filosofia é um processo que desenvolve o quê? Né? A clareza do conhecimento, a saída do senso comum. E o que a gente encontra hoje publicado, né? Todo mundo quer publicar o que pensa, e na verdade é apenas questões aí factuais, questões que não acrescentam em nada, tá bom? Essa era a análise aí, né? A atividade que eu tinha proposto. No entanto, nós não temos mais tempo, tá? Nosso tempo já está estourando. Se vocês têm alguma outra dúvida, alguma outra questão, vão formulando, né, e a gente, no comecinho da próxima aula, a gente faz aí uma resposta geral, né, ao que for apresentado, tá certo? E nós vamos dando continuidade nos nossos estudos. Então, por hora, obrigado aí pela atenção, desenvolvam as atividades propostas, as leituras, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!